Bom, gente, o tema do nosso encontro hoje é alterações da série vermelha. E como a gente já bem sabe, nessa etapa da disciplina, né, no início, nós vamos nos basear e discutir mais sobre práticas e alterações que nós vemos na hematologia e depois, em seguida, a gente passa para a parte de microbiologia, né? Então, é até bom porque a gente dá uma aquecida das nossas aulas de hematologia, vamos recordando um pouco dos conceitos que nós vimos sobre hematologia e associando esses conceitos aos exames e o que a gente pode observar, seja na microscopia ou em outros testes hematológicos, né? Então, o que é legal é que a hemácia, quando a gente pensa nela, a gente lembra dela como uma bolsinha de ar. Mas, atualmente, além dessas funções que nós já bem conhecemos, principalmente permitir a troca gasosa que ocorra em todo o nosso organismo, né? Entregar oxigênio e depois ficar desoxigenada, toda essa função da hemácia como bolsinha de ar já é mais compreendida. Mas, atualmente, novas funções vêm sendo interpretadas e atribuídas às hemácias. Então, hoje, nós vamos dar uma atenção maior às hemácias em si. E vocês vão ver que, muitas vezes, elas nos dão muito mais indícios do que apenas ao que a gente está habituado, né? E que tem muita coisa para ser entendida a nível das hemácias, que são células que são quase que ocas, né? Dentro dela, o que a gente tem? Hemoglobina pra caramba, e essa hemoglobina tem por função carregar oxigênio. Então, como eu disse, essa é a função básica que nós acreditamos e que nós conhecemos. Mas tem muitas funções associadas à hematologia como um todo e à série vermelha do nosso sangue, né? Eu estava, inclusive, lendo um artigo, mais de um artigo, tem uns documentários também muito legais nesse aspecto, que não entra exatamente nas hemácias, mas tem a ver com a circulação, com o coração, que alguns transplantes de órgãos estão sendo analisados, né? Pessoas que recebem transplante de órgãos estão sendo analisadas, e eles estão verificando que essas pessoas que recebem transplantes de órgãos, incluindo o coração, que está associado à hematologia, essas pessoas que recebem o transplante passam a ter emoções e alguns costumes diferentes de quando eles não as tinham, né? Quando eles não tinham esse transplante. Então, tem uns estudos que mostram pessoas que receberam um transplante, né? Um pedaço de pulmão ou até mesmo coração, e antes não ligavam nem um pouco para música clássica, por exemplo, né? Um dos exemplos que eles dão. E depois que recebeu o transplante, passou a ser apaixonado por música clássica. Então foram analisar e o doador tocava violino e era apaixonado por música clássica. Então, aos órgãos estão sendo associadas novas emoções. Então, antes se acreditava-se que as emoções estavam guardadas e armazenadas só no cérebro, e hoje já estão associando que órgãos do nosso organismo, de alguma maneira, armazena as emoções que nós carregamos e que nós temos ao longo da vida. Então, por isso, pessoas transplantadas podem desenvolver algumas habilidades e algumas emoções relacionadas ao doador do órgão, né? Então, como eu falei, as hemácias a gente conhece como bolsinha de ar, basicamente. Alguns órgãos a gente nunca iria associar à formação da memória e das emoções e das habilidades. Mas estudos recentes vêm mostrando que os órgãos, por algum mecanismo, podem armazenar emoção. E imagina só o que mais ainda não tem para ser descoberto, né? Então, isso é só um exemplo, além do que a gente vai ver de novas atribuições associadas à hemácia.
Então, gente, aquele conceito de hemácia apenas como uma bolsinha que carrega, responsável por carregar oxigênio, é o nosso conceito básico das hemácias. Porém, vamos nos manter sempre atualizados, porque esses conceitos vão constantemente mudando. E como nós vamos ver, algumas atribuições novas vêm sendo dadas às hemácias, de forma a permitir com que elas contribuam tanto no diagnóstico como na interpretação de algumas outras doenças não hematológicas, inclusive. Né? Até associada ao câncer, a gente pode atribuir o uso das hemácias, como vocês vão ver. Gente, importante, os slides dessa aula estão lá no nosso encontro 3, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar o PDF, lá no encontro 3 estão todos os slides que a gente vai discutir hoje. Beleza? Qualquer coisa, se cair a internet, se der qualquer problema, vocês não me ouvirem, por favor, me deem um grito aí. Bom, hemácias, então, são células consideradas simples devido a esse conceito de que elas são como uma bala soft. Né? Como assim como uma bala soft? É um disquinho bicôncavo, ou seja, seu centro é achatado em relação à sua periferia. Isso tudo nós bem sabemos que tem função. A membrana da hemácia é bastante elástica para que ela possa atravessar, inclusive, pequenos capilares de calibre menores do que ela. E se nós formos pensar em alguns tipos de anemia, como, por exemplo, a falciforme, essa membrana elástica, ela é comprometida. E uma vez comprometida, fica difícil de que as hemácias atravessem esses vasos de pequeno calibre. Né? Então, uma hemácia saudável em condições fisiológicas, ela tem esse formatinho aqui, né? Um disquinho bicôncavo com cerca de 7,5 micrômetros de diâmetro. O tamanho dela, como a gente comentou na aula anterior, está mais ou menos aproximado ao tamanho do núcleo de um linfócito. Então, em um esfregaço, o tamanho de uma hemácia é aproximado ao tamanho do núcleo corado em roxo de um linfócito. E a aula de hoje serve, dentre os fatores, principalmente para a gente ver que no esfregaço sanguíneo, né, como nós bem vimos no nosso encontro anterior, quando a gente faz um esfregaço, nós vamos caçar os leucócitos. Nós vamos buscar diferenciar os tipos de leucócitos que a gente tem naquela lâmina para entender se o organismo está produzindo mais um tipo de linfócito, por exemplo, ou neutrófilo, no caso de uma infecção bacteriana, por exemplo. E a gente vai contabilizando, né, contando esses leucócitos para acompanhar a sua distribuição. Né? Isso é feito num esfregaço sanguíneo, numa lâmina. Porém, hoje nós vamos ver que, embora a gente não dê muitas vezes valor para a hemácia, é muito importante que a gente verifique, nesse mesmo esfregaço que a gente fez para contar os leucócitos, a situação, o estado das hemácias. Né? Então, quando a gente vê uma imagem de esfregaço, nós vamos buscar e diferenciar os leucócitos. Mas tenham em mente que é importante que a gente verifique também a morfologia das hemácias. E hoje a gente vai ver como é importante a gente analisar essa morfologia, porque elas podem também estar querendo sinalizar que algo no organismo, que algo na medula, né, ou que alguma doença de fundo genético está ocorrendo ali. Então, as hemácias, na simplicidade delas, tem muito a nos dizer. Bom, então, basicamente, a função primordial de uma hemácia, né, a função com que ela sai da medula óssea, básica e primordial, é transportar oxigênio para o tecido. O formato dela, já bem sabemos, formato arredondado, com uma certa palidez central. E quando a gente vê, né, em 3D ou numa microscopia eletrônica, a gente entende que essa palidez central
se dá devido a essa morfologia bicôncava que ela possui. Então, essa palidez central numa hemácia saudável deve ocupar 1/3 aproximadamente do centro da hemácia. Se essa hemácia estiver pálida demais ou corada demais, isso pode nos indicar que a quantidade de hemoglobina ali dentro está alterada, ou que a quantidade de membrana está em excesso, né? Então, logo, essa hemácia pode não estar transportando oxigênio de maneira adequada. Muito bem. Para que as hemácias sejam devidamente produzidas na medula óssea, nós temos alguns fatores a serem considerados. O primeiro dele, a medula tem que estar íntegra. Ou seja, em casos, por exemplo, de leucemias, linfomas, fibrose na medula, né, a integridade da medula está comprometida. Logo, não só as hemácias, mas também os outros elementos figurados são produzidos a partir da hemácia estão também comprometidos. Então, é importante para que as hemácias estejam sendo produzidas adequadamente, a medula tem que estar íntegra. Então, isso está associado também aos casos de algumas anemias. Outro fator importante para que as hemácias sejam devidamente produzidas na medula. Nós temos um hormônio que é um fator de crescimento que é especializado em estimular a nossa medula para que ela diferencie as células-tronco em hemácias. O que isso quer dizer? Gente, nós temos a nossa medula óssea cheia de células para serem diferenciadas. Então, a gente sempre diz, a medula óssea reconhece estímulos e assim as células lá dentro vão se diferenciar em hemácia, em neutrófilo, em linfócito e assim sucessivamente, né? Mas que estímulos será que são eles? Então, no caso de uma infecção bacteriana, o estímulo vai ser liberado a partir da presença de uma bactéria no organismo que vai incentivar a medula a aumentar a produção de, por exemplo, neutrófilos. Mas, para que as hemácias sejam produzidas, nós temos um hormônio responsável por isso, que é a chamada eritropoetina, que também é conhecida por EPO ou EPO, certo? Então, gente, esse fator de crescimento que é produzido, né, esse hormônio produzido lá nos chapezinhos que a gente carrega em cima do nosso rim, que são as nossas glândulas suprarrenais, são essenciais para que esse estímulo seja produzido e liberado e chegue em contato com a medula óssea. Então, é esse hormônio que vai indicar para a medula que o organismo precisa produzir hemácia, né? Então, as células tronco lá da nossa medula óssea reconhecem esse estímulo, reconhecem a eritropoetina e fala, bom, está na hora de produzir hemácia, né? E para vocês terem uma ideia, nós produzimos aproximadamente 2 milhões de hemácias por segundo, né? E na mesma proporção que nós estamos produzindo, nós também estamos degradando, fagocitando hemácias antigas. Essas hemácias antigas, quão antigas elas são, né? Então, o tempo de meia-vida de uma hemácia é 120 dias, né? Então, a cada 3, 6, 9, 4 meses, as hemácias não estão mais boas o suficiente para estarem na circulação. E elas precisam, né, dar fim na vida delas. De que forma? Sendo fagocitadas em alguns órgãos, como o fígado, por exemplo, quando chega o momento em que ela não mais está apta para o seu trabalho na corrente sanguínea. Então, tudo funciona como um maquinário perfeito. Tanto a degradação das hemácias antigas, quanto o estímulo por meio da eritropoetina de hemácias novas, né? Então, esse estímulo, até um certo tempo atrás, nem era conhecido, né? Então, ele foi reconhecido, a eritropoetina, esse hormônio foi bem entendido, e
passou a ser produzido sinteticamente em laboratório. Então, vamos pensar, em que caso será que a gente pode utilizar dessa eritropoetina para auxiliar, né? Então, medicamentosamente, utilizar dessa eritropoetina para auxiliar um organismo, né? Bom, essa eritropoetina foi criada sinteticamente para auxiliar no caso de algumas anemias, ou seja, caso em que a medula não recebia estímulo suficiente do organismo para diferenciar, para produzir hemácias, essa eritropoetina, né, que é chamada EPO, produzida em laboratório, passou a ser utilizada sinteticamente para estimular a produção de hemácias em pacientes com alguns tipos de anemia. Né? O problema é, gente, o que acontece quando nós temos bastante hemácia em circulação? Ou melhor, vou reformular a pergunta. O que acontece quando a gente tem menos hemácia do que o normal em circulação? O que será que isso caracteriza? Pois bem, vamos pensar. Se a gente tem menos hemácia, isso caracteriza um quadro anêmico. Isso caracteriza uma anemia. E uma vez anêmica, a pessoa sente o quê? Fadiga, cansaço, fraqueza. Não é assim que acontece com uma pessoa quando ela está anêmica? Muito bem. Se nós podemos utilizar da eritropoetina para estimular a produção das hemácias, o que vai acontecer? A pessoa irá estimular com que a medula óssea produza e libere mais hemácias. Consequentemente, infelizmente, esse hormônio que inicialmente tinha por função contribuir com as pessoas anêmicas para que elas produzissem hemácia dentro do valor padrão, alguns atletas olharam essa ideia e falaram: nossa, o que será que acontece se eu colocar essa eritropoetina, né, se eu injetá-la em mim mesmo? Foi daí que surgiu, então, o doping sanguíneo. E o doping sanguíneo nada mais é do que injeções de eritropoetina. Essa eritropoetina em excesso no organismo vai lá para a medula óssea estimular que mais hemácias sejam produzidas. E uma vez que esse organismo vai aumentar a sua produção de hemácias, né, mais hemácias teremos em circulação naquele organismo, mais oxigênio transportado em todo o corpo. Então, aquela sensação de fadiga e de cansaço que se tem numa pessoa anêmica ocorre ao oposto numa pessoa com excesso de eritropoetina. Por quê? Mais hemácia, mais oxigênio podendo ser distribuído para os tecidos. Logo, alguns atletas, e tem um rapaz famoso, né, um ciclista que fez um percurso em Paris e ganhou vários prêmios, Armstrong, se não me engano o nome dele. Ele fez incansavelmente uma maratona enorme de ciclismo em Paris e ganhou esses vários prêmios, mas descobriram que ele caiu no doping sanguíneo, né? Então ele fazia injeções de eritropoetina, de EPO ou EPO, e assim para ele, então, ele era infatigável, né? Ele não se cansava com tanta facilidade devido ao excesso de hemácias que ele tinha em circulação. Então, voltando aqui na produção das hemácias na medula óssea, elas dependem, primeiro, da integridade da medula, segundo, da presença de fatores de crescimento, de estimulantes, de hormônios, principalmente a eritropoetina, e também da presença de alguns outros elementos que são essenciais para a boa produção e desenvolvimento das hemácias, como, por exemplo, o ferro, né? E o ferro, ele é essencial na composição da hemoglobina. Então, dentro da hemácia, cada hemácia carrega milhões de hemoglobina.
né? Cada hemáciazinha do nosso organismo carrega 250 milhões de moléculas de hemoglobina. E dentro dessa molécula de hemoglobina, nós temos ferro, né? Então, por isso que alguns tipos de anemia, inclusive, estão relacionadas à carência do ferro. Outro fator essencial para a boa produção das hemácias é a vitamina B12. E ela auxilia na maturação dessas hemácias. Então, se lembram das etapas de maturação, né? Ela passa por várias etapas, perde o seu núcleo para então poder cair na corrente sanguínea. Então, a vitamina B12 é essencial para contribuir com essa maturação. Então, se esses elementos não estiverem regulados, devidamente regulados, não temos a produção das hemácias de maneira essencial e podemos ter, devido a isso, um quadro anêmico, entre outros fatores também. Gente, vocês viram que eu criei um grupo da nossa disciplina? Deixa eu ver aqui que está apitando meu celular. Acho que tem alguém que não está conseguindo acessar. Deixa eu só ver. Só um minutinho. Tem 3 pessoas que não conseguiram acessar. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu só resolver isso aqui. Manda um link aqui no grupo, deixa eu ver se vai dar. Muito bem. Então, é um olho no peixe e outro no gato, né? Então, tem o pessoal que ainda não conseguiu, está com dificuldade de entrar, problema no AVA. Então, vou acompanhando aqui a aula e eles que estão tentando entrar, vamos ver se a gente consegue que eles acompanhem, né? Então, gente, esse slide aqui já é de conhecimento de vocês, né? Então, recordando que essa etapa fisiologicamente deve acontecer dentro da medula óssea, que refere-se às etapas de maturação, sendo a última etapa o momento em que o núcleo é expulso do chamado eritroblasto, né? Então, a gente tem essa etapa que a gente chama de eritroblasto, essa célula. Nesse momento, ela ainda tem o núcleo e podemos encontrá-la em circulação, né? Em casos raros, não é fisiológico. Então, em situações incomuns, a gente pode encontrar eritroblastos, que chamamos de ortocromáticos, que é a futura hemácia com seu núcleo ainda. Não é comum, mas podemos encontrar em circulação, né? Isso nos indica que a hemácia está buscando auxílio e a medula óssea está produzindo mais hemácia do que deveria e acaba liberando algumas ainda jovens para tentar compensar o que o organismo está pedindo, né? Reticulócitos também, então, passamos pela etapa de liberação do núcleo, né, expulsão do núcleo, ou extrusão, e chegamos na etapa de reticulócito, onde ainda temos um restinho de RNA, né, então, um restinho de material genético nessa célula que amadurece e vira uma. Bom, aqui para vocês verem que as hemácias muitas vezes passam em capilares menores do que ela, como eu sempre digo para vocês. E olha como elas precisam se moldar, né? São elásticas, então elas precisam alterar a sua morfologia para conseguir atravessar esse pequeno capilar. Deixa eu só ver aqui o pessoal que está entrando. Está entrando aqui.
Bem. Então, gente, aquela mesma imagem que nós vimos internamente, né? Então, aqui a gente tem o lúmen de um capilar. Se nós olharmos a estrutura 3D morfologicamente, nós vemos alguns pequenos capilares. Olha só que legal como essa hemácia tem que se espremer para conseguir chegar e levar oxigênio até esses pequenos vasinhos. Então, volto a dizer, alguns casos anêmicos, principalmente de origem genética, deformam a morfologia da membrana da hemácia. E deformando a membrana da hemácia, ela pode ficar mais rígida. E uma vez mais rígida, ela não consegue atravessar alguns capilares. E isso causa muita dor e pode levar à necrose, à morte, à falta de oxigenação de alguns tecidos, né? Como pequenos infartos em alguns tecidos devido à falta de oxigênio chegando até aí. Muito bem. Então, gente, recordando alguns conceitos da hematologia, se lembrem que temos camadas que nós também chamamos de túnicas nos nossos vasos sanguíneos. Então, nós temos a mais interna, né, que entra direto em contato com o sangue, né, o fluxo sanguíneo passa direto em contato ali, e trata-se de uma camada bem fininha e bem lisinha. Né? Então, uma camada de célula única, fininha e lisinha, que permite com que a troca gasosa que as hemácias precisam, principalmente, realizar, possa, então, ocorrer. Bom, além dessa camada mais interna, né, que se chama de íntima dos vasos sanguíneos, nós temos a camada do meio, né? Então, a túnica média ou túnica intermediária. Nessa túnica intermediária, ela é quem garante com que os vasos realizem vasoconstrição. Então, ela permite com que os vasos aumentem e diminuam de tamanho os vasos, não as hemácias. E assim, mais sangue flua ou não por aquela região. Isso está associado a diversos fatores que a gente vive a todo momento. Então, no frio, o que acontece? O que acontece com a nossa mão no frio? As pontas dos dedos, das mãos e dos pés, parecem que vão virar pedras de gelo. Porque o nosso corpo sabe que pensa que ali não há tanta necessidade de chegar oxigênio, de chegar o sangue. Então, há vasoconstrição nesses pequenos vasos, nos vasos das mãos e dos pés, para que o nosso organismo possa se manter melhor aquecido. Por isso que as mãos ficam frias, porque o sangue chega menos ali naquelas regiões, né? Isso devido à vasoconstrição dos nossos vasos sanguíneos, né? A constrição dos nossos vasos sanguíneos. E quem faz isso? A túnica média ou túnica intermediária, que é a camada mediana dos nossos vasos sanguíneos. E olha só que legal nessa imagem. A gente vê seccionado um vaso sanguíneo. Então, observando ele de frente, nós podemos observar aqui nesse X um E. Esse E é de eritrócito, tá, gente? Não é E de hemácia, não. E olha só, parece uma cruz, deformado devido à vasoconstrição do vaso sanguíneo, a constrição do vaso sanguíneo. Então, olha que legal como a hemácia realmente muda a sua morfologia para conseguir atravessar nesses vasinhos, mesmo que em constrição. Muito bem. Então, lembra que falei que a gente ia comentar hoje sobre alguns fatores novos associados à hemácia? Né? Então, um desses fatores que vem sendo atribuídos à hemácia é esse aí que vocês podem observar nessa imagem. Né? Então, artigo brasileiro, né, da Fiocruz, de 2017, então não tão antigo, né, teoricamente recente. E o que a gente vê? Macrófagos fagocitando hemácias em um paciente com sepse. Então, gente, quando a gente pensa em septicemia, né, ou sepse, o que a gente sabe? Que aquele paciente está com uma infecção generalizada. E a gente associa apenas a presença da bactéria como um quadro clínico do paciente. Porém,
as coitadas das hemácias desse paciente estão também comprometidas, como eles mostram nesse artigo. Então, algo acontece, eles acreditam que os glóbulos vermelhos, de alguma maneira, passam por um estresse, e esse estresse, os nossos glóbulos brancos reconhecem. E reconhecendo que essa hemácia, devido a esse estresse e ao quadro clínico, estão comprometidas, elas são removidas da circulação. Então, elas são fagocitadas antes do tempo, devido ao organismo reconhecer que essas hemácias estão comprometidas. Então, num quadro de sepse, além da presença do micro-organismo generalizado por todo o corpo daquele hospedeiro, daquele paciente que pode estar internado na UTI, as hemácias também estão sendo fagocitadas. Logo, menos oxigênio está sendo transportado, está chegando nos tecidos desse paciente. Então, além de todo o quadro da bactéria, da presença da bactéria, as hemácias também estão comprometidas e as células, os glóbulos brancos, as células de defesa, fagocitam as hemácias por acreditar que elas estão sob algum estresse. E isso foi provado num quadro de sepse, mas também no caso de doença de Alzheimer, anemia falciforme, algumas doenças crônicas do pulmão e também dos rins, acredita-se que a hemácia apresenta alguma alteração e que nosso sistema imune pode fagocitá-las e assim tirar essas hemácias de circulação. O que isso significa? Primeiro, as hemácias estão comprometidas e segundo, o nosso sistema de defesa está eliminando essas hemácias da circulação. Então, muito interessante esse novo atributo relacionado às hemácias e também ao nosso sistema imune, que passa a reconhecer essas hemácias como com algo que não é fisiológico no corpo. Olha só que legal. Esse é uma diretriz de 2011, também aqui no Brasil, já tinha proposto o uso de hemoderivados, então a transfusão sanguínea como um possível tratamento para sepse. Mas naquela época não se imaginava que isso poderia estar relacionado à renovação das hemácias. Acreditava-se que poderia aumentar o transporte de oxigênio. Mas foi só em 2017 que provou-se e mostrou-se que as hemácias desse paciente com sepse podem estar comprometidas e, quem sabe, um transplante, uma transfusão de sangue possa melhorar a condição sanguínea e assim o paciente pode melhor responder também a nível das hemácias. Então, esse aqui é o artigo lá da Fiocruz, que eu comentei, de 2017, que fala do estresse oxidativo relacionado à sepse e como a hemácia está envolvida com tudo isso. Então, deixei para vocês lá nos slides que está no PDF, na aula 3. Então, acompanhe, porque é muito interessante e, como eu falei, novos atributos relacionados às hemácias. Muito bem, Então, sobre esse artigo, olha que legal, como eu comentei. As hemácias, ao entrar de um paciente com sepse, ao entrarem em contato com o macrófago reconhece algo de estranho nessas hemácias, e fagocita as hemácias. E aqui a gente tem exemplo de hemácias e leucócitos em contato direto em um paciente saudável. Então, mostrando que não há fagocitose quando as hemácias estão em suas condições fisiológicas. E o mesmo acontece com os neutrófilos. Então, em um paciente com sepse, os neutrófilos, assim como os macrófagos, olha só que legal aqui na setinha que eu estou indicando, fagocitam a hemácia, Então, está aí um novo atributo, tanto do estresse nas hemácias, quanto da fagocitose por parte dos glóbulos brancos. E aqui também, nessa última imagem, a gente tem um neutrófilo aqui, outro aqui, em contato direto com hemácias saudáveis,
e vivem na paz e amor, né? Não há fagocitose. Bom, mais um exemplo de como a hemácia vem sendo utilizada para que novos atributos sejam associados a ela. Então, gente, olha que bonitinha essa imagem dessa hemácia vista em microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente vê a morfologia da superfície dela, belezinha, assim como a minha pseudohemáciazinha aqui, né? Bala soft. Isso no indivíduo saudável. E aí, olha só o que a gente tem aqui ao lado. Algumas morfologias altamente alteradas de hemácias em pacientes diabéticos. Então, acredita-se que algo, né, seja a resistência à insulina ou algum outro fator nos diabéticos, pode alterar a morfologia das hemácias. Então, logo isso pode acarretar menos oxigenação dos tecidos, além de maior cansaço, dificuldade de que o oxigênio chegue nos tecidos, né, como eu disse. Enfim, olha só como as hemácias podem estar distribuídas em um paciente diabético. E eles querem usar essa morfologia diferente observada nos diabéticos para, quem sabe assim, reconhecer o quadro clínico do diabético. Né? Então, será que num quadro mais grave de diabetes, essas hemácias estão mais alteradas que o normal? Então, é isso que eles estão buscando. Tem um grupo de pesquisa voltado só para a associação do sangue dos glóbulos vermelhos no quadro das diabetes. Interessante também, tem outro grupo de pesquisa que usa de cachorros, de animais, para farejar os diabéticos. Inclusive, estão buscando farejar pacientes com a Covid-19 também. Né? Então, o uso dos animais para farejar algumas doenças, inclusive a diabetes. Deixa eu ver lá no nosso grupo. Espera aí. Teve gente que não conseguiu entrar. Só um minutinho, aí. Muito bem. Olha só que legal esse outro atributo, e esse é fantástico, foi provado no final do ano passado, que estão realizando com as hemácias. Como eu falei, as hemácias que até certo tempo não tinham tanto valor, né, era só bolsinha de ar, agora estão recebendo novas atribuições. E olha só essa pesquisa de Harvard, o que eles estão fazendo. Eles estão revestindo as hemácias com nanopartículas. Então, tudo que vocês estão vendo aí em azul são nanopartículas com fármaco quimioterápico. Né? E o objetivo é que essas hemácias, como as hemácias transportam e caminham por todo o nosso organismo, em algum momento elas vão passar próximo a tecidos tumorais, né? A tumores, a regiões cancerígenas. Então, o objetivo é que essas nanopartículas tenham como alvo o tecido cancerígeno. E tendo o tecido cancerígeno como alvo, ao passar próximo ao tumor, essas partículas liberam o quimioterápico. E assim a quimioterapia vai direto no órgão-alvo. Né? Então, assim busca-se com que menos efeitos colaterais e adversos aconteçam no tratamento de câncer por quimioterapia. Então, o objetivo é distribuir e entregar o quimioterápico direto para o tumor.
Se a gente pensar, como eu disse, as hemácias caminham pelo organismo todo. E caminhando pelo organismo todo, em algum momento elas vão entrar em contato com o tecido tumoral e entregar diretamente para o tumor esse fármaco quimioterápico. Então, assim, o tratamento é diretamente no alvo. E assim a gente consegue com que a pessoa que está passando por quimioterapia possa ter menos efeitos colaterais. Então, isso é uma ideia fantástica e brilhante, porque as hemácias caminham pelo corpo todo. E ninguém melhor do que elas para entregar esses quimioterápicos diretamente para o órgão-alvo. Muito bem. Deixa eu ver aqui, o Natan. Gente, o que está acontecendo aqui? O Natan não está conseguindo entrar. Muito bem. Assim, então, nós chegamos nas alterações eritrocitárias que podemos utilizar para acompanhar o nosso exame hematológico. Então, gente, quando a gente fala da série vermelha, ou seja, das hemácias, o que elas podem nos dizer no sangue, o que nós podemos abordar a nível de diagnóstico a partir das hemácias, isso nos corresponde principalmente aos índices hematimétricos, então, VCM, HCM, CHC. A morfologia das hemácias, e é sobre isso que a nossa aula hoje se baseia, e também a contagem do número de reticulócitos, que também se dá por microscopia, principalmente. Então, os índices hematimétricos, geralmente, a gente os adquire por meio de um equipamento hematológico. Os demais, a gente precisa dos nossos olhos no microscópio para identificar alterações morfológicas e também contar os reticulócitos. Então, gente, na análise da morfologia das hemácias, isso inclui o tamanho das hemácias, a forma das hemácias, a presença de inclusões. O que isso significa? Coisas dentro da hemácia. O que será que a gente pode ter dentro da hemácia que nos caracteriza padrões incomuns? Então, inclusões e também a aglutinação de hemácias são avaliados por microscopia e assim a gente consegue, por meio do microscópio, por meio da morfologia, identificar o que ali está fora do padrão. Então, para que a gente faça isso, né, se a gente lembrar das aulas e do esfregaço sanguíneo, a gente dá muita atenção para os leucócitos, mas as hemácias também nos têm muito a dizer. E para que a gente bem as observe, é importante que a gente pegue uma região em que elas estejam bem espaçadas. Porque se tiver peso demais, elas vão estar todas empilhadas. E uma vez empilhadas, a gente pode ter uma falsa sensação de aglutinação, né? E se estiver muito fino, as hemácias ficam com um aspecto esférico, né? A gente vai ver os esferócitos, que também podem indicar alguns outros processos de alteração. Bom, as principais alterações que acontecem nas hemácias se dão a nível de tamanho. Então, as hemácias têm um padrão de tamanho, geralmente 7, 7,5 micrômetros. Se elas estiverem aumentadas ou estiverem diminuídas, isso pode nos indicar que algo não vai bem. O formato das hemácias também pode estar alterado. A coloração, né? Então, se ela estiver hipercrômica ou hipocrômica, também nos indica alterações das hemácias. O formato com que elas estão distribuídas e a presença de inclusões. Então, aqui, gente, essas inclusões, que elas podem se referir, né? A que elas podem se referir? Principalmente, né, alguns exemplos. Os reticulócitos são hemácias, quase hemácias, com inclusões de material genético. Outro exemplo,
a presença de plasmódio, né? Então, o agente da malária, plasmódio, pode estar dentro das hemácias, porque é lá que parte do ciclo de vida dele acontece. Então, tá aí alguns exemplos de inclusões que podemos ter dentro das hemácias. Bom, é importante que nós avaliemos alguns aspectos para que a formação das hemácias não esteja em desequilíbrio. Como a gente falou, a integridade lá da medula, mas a nível das hemácias, a integridade da membrana da hemácia. As enzimas, o conteúdo enzimático das hemácias, a quantidade de hemoglobina, a qualidade dessa hemoglobina produzida e também as condições plasmáticas e citoplasmáticas, se elas estão ou não adequadas. Quando esses fatores estão alterados, por consequência, nós podemos observar algumas alterações nesses índices que nós comentamos anteriormente. Tamanho, forma, coloração, distribuição, além das infusões. Então, aqui é um exemplo para vocês verem. Alteração de formato. Olha só essa hemácia, né? Isso aqui é o que a gente chama de hemácia em alvo, né? Então, o que tem aqui no meio? Um excesso de membrana, que não é comum em uma hemácia fisiológica, em uma hemácia padrão. Bom, as principais alterações a nível de morfologia de hemácia que a gente observa em uma gota de sangue periférico estão aqui representadas. Então, anisocitose, então, olha só uns termos que a gente começa a ouvir, né, e são quase que um trava-língua, mas fazem parte da hematologia. Então, anisocitose refere-se à alteração de tamanho. Anisocromia, alteração na coloração. E a chamada poiquilocitose, que é um nome bem bonitinho, refere-se à alteração de formato. Então, tá aí uns termos para vocês irem se adaptando a esses nomes. Como eu sempre digo, um nome bonito para a mesa de domingo, né? Poiquilocitose, a alteração do formato das hemácias. Bom, a anisocitose, que a gente estava bem vendo aqui, vou até voltar, a anisocitose, alteração, tamanho. Olha lá, é comum nas anemias. Olha que a gente tem hemácias maiores, hemácias menores, hemácias também com aspecto e morfologia distintos. Então, isso aqui a gente tem um exemplo de uma lâmina de um paciente com anisocitose. E aqui, um exemplo de lâmina de poiquilocitose, como eu disse, né? Então, poiquilocitose, alteração no formato. E dentro da alteração no formato, nós temos diversos tipos de alterações. Então, diversos tipos de poiquilocitose, sendo um deles a hemácia em alvo, que a gente acabou de comentar. Ela é comum tanto na anemia por ausência ou diminuição da quantidade de ferro, como também em algumas talassemias, que têm caráter genético. Bom, então, em relação às alterações no tamanho das hemácias, vamos então começar por esse elemento, tamanho, tá, gente? E o que ele pode nos representar. Em relação a isso, nós podemos classificar as hemácias. Se forem encontradas em menor aumento, né, então menor tamanho, como microcíticas. Então, hemácias em microcitose são hemácias, como o nome já diz, menores do que o tamanho padrão, que é o tamanho normal. Então, como a gente falou, hemácia tem aproximadamente 7,5 micrômetros de diâmetro. Se esse diâmetro estiver abaixo de 7 micrômetros, elas já são classificadas como microcíticas, né? E isso a gente pode também ter acesso direto pelos índices hematimétricos. Então, o equipamento hematológico, ele nos dá
indícios da microcitose, mas nós podemos também observar isso na microscopia. Então, como eu falei, se a gente olha uma lâmina, a gente vai olhar aqui um leucócito, vamos ver por vezes as plaquetas, e às vezes não dar a devida atenção para as hemácias. Mas essas hemácias aqui, olha só, uma pequenininha aqui, outra pequenininha aqui. Então, a gente tem algumas hemácias microcíticas. Importante, anemias associadas à redução da quantidade de ferro, também talassemias e anemias chamadas sideroblásticas, elas levam a esse fator, né? Então, elas são caracterizadas por microcitose. O que mais que a gente consegue observar de alteração a nível de tamanho, né? Então, nós temos a anisocitose, que é a alteração no tamanho das hemácias. E elas podem se classificar em microcíticas, mas também podemos observar hemácias macrocíticas. E essas hemácias macrocíticas são hemácias de tamanho maior do que o tamanho padrão. Em outras palavras, são hemácias com um diâmetro maior do que 9 micrômetros, né? Lembra que eu falei que pelo equipamento, pelo analisador hematológico, a gente pode acompanhar o PCM, o HCM, que nos indicam o volume corpuscular médio, né? Então, o VCM indica o volume médio das hemácias, que nada mais é do que o tamanho dela. Isso diretamente no equipamento, então, totalmente automatizado, e padrão do volume corpuscular médio é de 80 a 99 pentolitros. Então, se tiver acima disso, caracteriza-se uma macrocitose. Isso diretamente no analisador hematológico. Mas os nossos olhos também podem observar isso no microscópio, e refere-se a hemácias com diâmetro acima de 9 micrômetros. E esses macrócitos, né, que são essas hemácias em tamanho maior do que o normal, podem ter um caráter arredondado ou ovalado. Geralmente, eles estão associados à deficiência do ácido fólico, da vitamina B12. Então, se lembra que a vitamina B12 ela é essencial para a maturação das hemácias? Pois bem, na deficiência dela, elas podem passar por um processo um pouquinho alterado de maturação. Como resultado, elas podem ficar num tamanho maior do que o padrão. Também no caso de consumo excessivo de álcool ou de alguns medicamentos, isso pode levar a hemácia a ter um tamanho maior do que o tamanho padrão, caracterizando, então, macrocitose. Então, aqui a gente tem, além, né, nessa lâmina, de hemácias macrocíticas, né, em formato oval, a gente vê hemácias em formato ovalado, a gente tem um neutrófilo hipersegmentado. O que significa isso? Que esse neutrófilo está há bem mais tempo em circulação do que o padrão, né? Então, os lóbulos do seu núcleo acabam aumentando, né? E a gente chama isso de neutrófilo hipersegmentado, ou desvio à direita. Então, olha lá. Como eu falei, o volume corpuscular médio, né, que a gente chama de VCM, ele entre 80 e 99 ou 80 e 100 pentolitros, estamos dentro do padrão do tamanho da hemácia, ou seja, volume da hemácia, né? Algumas anemias são caracterizadas por VCM baixo, ou seja, microcíticas, o volume, o tamanho das hemácias menor do que o padrão. Dentre elas, a gente tem a anemia ferropriva, a anemia sideroblástica e também a talassemia. Outros tipos de anemia estão com hemácia no tamanho normal, como a anemia hemorrágica ou anemias associadas a doenças crônicas. Agora, outras anemias têm como característica o aumento do volume ou do tamanho das hemácias, ou seja, o VCM está acima de 100 pentolitros, que alguns dos exemplos anemia megaloblástica, anemia de deficiência da vitamina B12, por exemplo.
Tranquilo até aqui? Sim, professora. Tudo bem. Bom, temos também um outro padrão. Então, a gente passou pela alteração no tamanho e temos também a alteração na coloração dessas hemácias. Obviamente, quando a gente utiliza de um corante, a gente pode, assim, analisar isso microscopicamente. Então, se a gente faz a coloração de panótico rápido, a gente visualiza o nosso estregaço desse jeito como nós estamos vendo. Então, importante, o analisador hematológico, então, o equipamento hematológico, também pode nos indicar o excesso ou diminuição de coloração, né, das hemácias. Mas nós podemos também acompanhar isso pelo microscópio. Então, muito bem. Nós passamos pelas hemácias que podem estar em maior tamanho ou menor tamanho. Agora, esse outro aspecto que a gente está analisando é em relação à coloração. Então, a gente pode classificá-las como hipocrômica, como o nome já diz, diminuição na coloração, quando elas passam pelas etapas de coloração, obviamente, né? Então, nessa lâmina, nós temos exemplos de hemácias hipocrômicas. Você lembra que nós comentamos que geralmente nós temos um núcleo central pálido que refere-se mais ou menos a 1/3 da hemácia? Então, olha aqui. Né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma hemácia cuja palidez abrange bem mais do que 1/3, né? Talvez 2/3 ou até mais. Bom, então o termo hipocromia refere-se a hemácias com coloração mais pálida do que o normal. Isso se dá também como a associação a alguns tipos de anemia, como, por exemplo, a beta-talassemia, mais uma vez, né? Essa palidez central pode aumentar devido à redução da quantidade de hemoglobina transportada por aquela hemácia. O que a gente vê aqui também, olha só que legal, lembra das células jovens, né, as hemácias ainda não maduras completamente? Pois bem. Então, gente, o que a gente vê aqui são vários eritroblastos, né? Então, essas futuras hemácias que não se maturaram o suficiente na medula óssea para ser liberada e acabam caindo na corrente sanguínea como células jovens, né? Então, olha só, a gente tem aqui em apenas, né, isso aqui é você olhando uma imagem do microscópio, né? Então, em apenas uma imagem, a gente vê 1, 2, 3, 4 eritroblastos, né? Então, importante a gente reconhecer que isso aqui não é um linfócito, mas sim uma hemácia jovem que não se maturou o suficiente, né? Então, um eritroblasto que acabou caindo na corrente sanguínea. Por um lado, é bom que a gente observe na microscopia, justamente porque isso significa que a hemácia pode estar respondendo a um tratamento. Em outras palavras, temos várias hemácias hipocrômicas, ou seja, essa pessoa está em algum processo anêmico, mas a medula óssea está respondendo a algum tratamento que essa pessoa está fazendo. E está produzindo mais hemácias, e está produzindo tanto a ponto de liberar eritroblastos, células jovens, para a corrente sanguínea. Bem, nós temos também, dentro das alterações na coloração, o que nós chamamos de policromasia. Então, o termo policromasia indica que essa hemácia se cora tanto pela cor da eosina, que é a cor que ela tem maior afinidade, como também pelo outro corante, que geralmente está associado a material genético, né? Então, lembra que o núcleo dos linfócitos, dos leucócitos, se coram em roxo? Então, no caso das hemácias policromáticas, né, ou a policromatofilia, a gente pode encontrar algumas hemácias
que tem uma coloração rosa e azul ao mesmo tempo, né? Então, são hemácias jovens, mais uma vez, que não conseguiram se livrar daquele material genético restante delas, e elas podem indicar reticulócitos jovens também. Então, o que a gente vê, elas ficam com essa aparência esférica, a gente não vê o núcleo, né, a palidez central, e ela leva como um todo essa coloração rosa azulada ou rosa roxa. Mais uma vez, assim como a presença dos eritroblastos, né, que significa que a medula está produzindo tanta hemácia que acaba liberando células jovens, a presença dos reticulócitos, que podem muitas vezes decorar e ficar policromático, também indica que a medula está em alta produção e maturação das hemácias, e por consequência acaba liberando células jovens na corrente sanguínea. Bem, passamos então por alteração no tamanho, alteração na coloração, e temos também esse item que varia um pouco mais, que é aquele nome bonitinho que a gente falou, da poiquilocitose, que refere-se a alterações no formato das hemácias. Olha lá, o termo poiquilocitose refere-se como um todo à alteração de forma das hemácias. Então, gente, essas alterações a gente não consegue contabilizar automaticamente pelos equipamentos hematológicos, né? Essas alterações nós vamos ver microscopicamente. Então, a gente precisa de um microscópio para identificar que tipo de poiquilocitose, qual a alteração da forma nós temos ali naquela amostra. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, né, se vocês olharem essa lâmina, ela está bem fora do padrão que nós bem conhecemos da hemácia. Né? Em outras palavras, a gente não vê a palidez central, nesse caso aqui, em nenhuma das hemácias. Esse quadro é bem característico, mais uma vez, alterações genéticas. Então, esse paciente carrega como herança genética uma má formação das hemácias. Essa má formação, essa alteração no formato, a gente chama de esferócito. Então, a hemácia passa a ser chamada de esferócito ou esferocítica. Então, de modo geral, a gente chama isso de esferocitose. Então, o formato da hemácia é esférico. Quando a gente vê nesse nível aqui, ou seja, esse paciente não tem uma hemácia no formato bicôncavo, né, aquele formato de bala soft, então todas têm a palidez central. Em outras palavras, elas não têm esse achatamento no centro delas. Isso acaba atrapalhando o transporte de oxigênio dessas hemácias, obviamente. Então, num quadro como esse, desse paciente, ele tem esferocitose hereditária. Então, devido a fatores genéticos, assim como, por exemplo, a anemia falciforme, que é também de caráter genético, a esferocitose é hereditária. Em outras palavras, né, como está escrito aqui, ocorre um defeito no citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? É conteúdo interior, né, que fica o esqueleto citoplasmático das hemácias, que acabam garantindo com que ela tenha um formato esférico e não consigam se maturar tendo o núcleo achatado. Então, gente, olha que legal. Aqui a gente tem uma hemácia vista por microscopia eletrônica de varredura. Então, formato fisiológico, uma hemácia padrão, bonitinha, com o centro, né, com formato bicôncavo e o centro mais achatado. Nós vamos olhar esse esferócito aqui em microscopia eletrônica, o que a gente vê é uma bolinha, né? Então, ela é uma esfera. E como eu coloquei aqui para vocês, hemácias que ficam por muito tempo em bolsas de sangue,
Inclusive, pessoas que recebem bolsas de sangue podem apresentar hemácias esferocíticas, né? Então, podem apresentar, não tanto, né, como nessa lâmina aqui, só tem esferócito, mas pode apresentar em pequenas quantidades essas hemácias em formato esférico. Isso porque a hemácia, o sangue que fica armazenado por muito tempo nas bolsas de sangue, essas hemácias vão perdendo o seu formato original, né? E uma das características é que elas fiquem em formato esférico, não só esférico, mas também apresentam espículas, como a gente vai ver, né? Ela fica com várias. Sabe o coronavírus que a gente vê com várias. Parece com uma coroa, né? Por isso ele leva o nome de coronavírus. Então, as hemácias podem também ficar com esse aspecto. Isso pode estar relacionado a outros fatores, mas também ao armazenamento por muito tempo de bolsa de sangue doado. Então, olha lá aqui também, hemácia aqui na setinha, como vocês veem, formato fisiológico, formato bonitinho, né? Então, o núcleo achatado, e aqui um esferócito. Então, é como se fosse uma lua cheia, é uma esfera no formato da hemácia. Bom, a gente pode olhar também uma amostra de sangue e, como eu falei, é muito importante que, embora a gente esteja caçando leucócitos numa lâmina no esfregaço sanguíneo, prestem atenção no formato das hemácias. Então, se não me engano, não sei se é pato, acho que é pato que tem hemácia nesse formato elíptico. Né? Então, olha aí, gente, como é importante a gente observar também a morfologia das hemácias, e não só os leucócitos. Então, aqui a gente tem um outro exemplo de poiquilocitose, então, um outro formato, uma outra alteração de formato das hemácias. E a gente denomina isso de eliptócitos. Então, olha só, quando a gente entra em poiquilocitose, é bem trava-línguas mesmo. Então, a gente tem os eliptócitos e os ovalócitos. São hemácias, o nome já diz a resposta, né, em formato elíptico e em formato oval. Assim como na lâmina anterior, né, a gente viu da esferocitose hereditária, aqui no caso a gente tem um exemplo de eliptocitose hereditária. Então, uma herança genética, né, que foi herdada nesse paciente e, como consequência, o formato da membrana da hemácia é comprometido. Comprometido a ponto de que, na maturação, elas acabam ficando nesse formato elíptico e oval. Então, olha lá que legal. Nós pegarmos uma hemácia nessa alteração elíptica, olha como ela é vista, né, a morfologia 3D dela em microscopia eletrônica. Então, gente, olha só, parece quase que um biscoito de polvilho, né? Então, formato elíptico, ela chega a ter uma certa... chega a ser um pouquinho bicôncava, inclusive a gente pode observar isso, né, na lâmina, a gente vê uma palidez central, mas em vez dela ser redonda, arredondada, ela é mais compridinha. Bom, dentre as alterações de formato, nós temos também os chamados estomatócitos, né? Então, mais um termo aí diferente para vocês. Então, os estomatócitos são hemácias que a gente observa como essa daqui que eu estou mostrando aqui, que está com essa seta vermelha indicada. Então, gente, notem que aquela palidez central, ela não está arredondada, né? Ela não está centralizada e arredondada como a gente normalmente e fisiologicamente vê. O que nós vemos é uma palidez em formato de fenda. E volto a dizer, né, que a gente produz cerca de 2 milhões de hemácias por segundo.
Então, assim como os espermatozoides, que também são produzidos em grande quantidade pelos homens, um ou outro dos espermatozoides acaba saindo fora do tamanho padrão, fora do formato padrão. Acaba saindo com duas caudas, né, ou com a cabeça maior, a cabeça tortinha, enfim. Se não for em quantidade muito elevada, isso não é considerado uma doença, justamente porque, no caso dos espermatozoides, são produzidos em alta quantidade e um ou outro acaba saindo fora da morfologia padrão. A mesma coisa acontece no caso dos estomatócitos, com as nossas hemácias. Então, se nós encontrarmos esporadicamente, né, um ou outro, não quer dizer, até o momento que a gente saiba, não está relacionado a alguma doença, alguma patologia, algum fator clínico. Mas, no caso de excesso de álcool e algumas doenças alcoólicas e hepáticas, eles podem aparecer em maior quantidade. Muito bem. Então, se nós formos observar a mesma hemácia nesse formato chamado estomatócito, né? A célula estomatócita, em microscopia eletrônica de varredura, é esse aqui o formato dela. Né? Então, acredito que pareça com a boca do estômago, por isso leva esse nome, mas parece uma boca fechadinha. Né? Em baixas quantidades, esporádicas, não refere-se a nenhuma patologia. Mas, se lembram lá um dos nossos primeiros slides referente à diabetes, né? As hemácias estão mais organizadas como essa estrutura aí. Então, pode ser que esse formato, né, um estomatócito, venha a estar referido a algumas doenças que a gente ainda desconhece o que ela bem representa. Mas está aí para vocês verem o formato dessa hemácia, né, que a gente denomina de estomatócito, que é, mais uma vez, um exemplo de poiquilocitose. Bom, são vários nomes complexos, mas eu acho que quando a gente vê essas imagens de varredura, a gente consegue entender melhor o que significam isso que a gente vê em 2D numa lâmina. Né? Então, ainda dentro desses poiquilócitos, né? Então, dentro ainda das alterações de formato, nós temos os chamados dacriócitos. Olha aí, gente. É um trava-língua, um nome mais sofisticado do que o outro, né? Então tem muita mãe que vai olhar esses nomes aí, aquele povo que gosta de colocar YW nos nomes, vai olhar esses nomes aí e sai um nome bonito, né? Para uma filha, dacriócita. O que significa dacriócito? Dacriócito significa hemácia em formato de lágrima. Mais uma vez, lembra daquela imagem das hemácias do paciente diabético? Então, um dos formatos que a gente viu, né, uma das alterações que a gente viu era no formato da criócito. Né? Então, o paciente diabético pode ter algumas alterações que algo acontece, que algumas hemácias acabam tendo essa alteração de formato caracterizada pelo formato de lágrima da hemácia. Então, olha aqui como a gente pode bem observar aqui pela setinha, 1, 2, 3, 4, várias hemácias nesse formato de lágrima, que é o que chamamos de dacriose. Então, em quantidade elevada, essa alteração pode estar relacionada à fibrose na medula óssea. Né? Então, devido a essa fibrose, parte da medula óssea não está funcionando adequadamente e pode estar, então, comprometendo a maturação e o bom desenvolvimento dessas hemácias. Algumas anemias hemolíticas também, que levam à lise das hemácias, e algumas anemias megaloblásticas podem ter como característica a presença dos dacriócitos. Então, mais uma vez, bato nessa tecla. Quando vocês forem analisar um estregaço, deem uma atenção à hemácia também. As hemácias nós temos aos milhões, e a gente fica só caçando os leucócitos e acaba esquecendo de
valorizar uma hemácia, olha só, uma hemácia em forma de lágrima da criócito, por exemplo. E olha lá que legal. Quando nós observamos essa hemácia em microscopia eletrônica, olha o formato dela. Lembra inclusive uma giardia, né, gente? Lembra o formatinho de uma giardia. E por que é importante a gente, né, ter um certo cuidado e um certo valor para essas alterações? Porque essas hemácias muitas vezes não transportam o oxigênio como deve, né? A membrana pode estar mais rígida do que o normal, logo essas hemácias têm maior dificuldade de atravessar, de passar pelos vasos, além de que podem carregar menos hemoglobina e transportar, por consequência, menos oxigênio do que uma hemácia fisiológica. Mais uma alteração na forma das hemácias. Então, essa alteração a gente já viu, né, esse exemplo de poiquilocitose, que é a chamada target, né, hemácia target, ou hemácia em alvo. E quando a gente olha no esfregaço sanguíneo, nós realmente vemos como se fosse um alvo, né, como se fosse um alvo num jogo de dardo. Mas, se nós observarmos em microscopia eletrônica, parece uma chupeta, né? E o que a gente vê aqui? Um excesso de membrana central. Então, aquela palidez que deveria existir no centro acaba sendo reduzida e a gente enxerga um excesso de membrana no meio da célula. Isso compromete novamente a rigidez, a estabilidade das hemácias, o caminhar das hemácias, né, pelo fluxo sanguíneo e, mais uma vez, o transporte de oxigênio. Então, refere-se a um excesso de membrana em relação ao volume do citoplasma. Óbvio, né? A gente tem um acúmulo de membrana aqui no meio, como a gente bem consegue observar na microscopia eletrônica. Associado a isso, algumas talassemias podem ter, também no caso de anemia ferropriva, ferropênica, e excesso de lipídio, excesso de gordura nas hemácias, que não permitem com que seu centro fique fininho, entre aspas, né? Que tenha a palidez central. Chegamos, então, em outro exemplo de poiquilocitose, que é, quando a gente pensa em alteração de formato, é ele quem primeiro vem à nossa mente. Né? Quem é ele? Quem são elas? As hemácias falciformes. Mas, como a gente está vendo que tudo tem nome sofisticado, as hemácias falciformes também não ficam de fora. Elas são chamadas de drepanócitos. Tá? Então, drepanócitos, esse termo, refere-se a hemácia falciforme. E como já comentamos, um dos principais problemas acarretados da hemácia falciforme é a rigidez da membrana, quando ela fica desoxigenada, principalmente. Né? Então, quando ela distribui oxigênio, ela fica nesse formato de foice e rígida. Né? Então, uma das características, né, da anemia falciforme, que antigamente era chamada de anemia da infância, porque hoje, pelo teste do pezinho, a gente consegue diagnosticar, mas antes era de difícil diagnóstico e a criança chorava bastante, porque no momento em que essas hemácias passam pelos vasos de menor calibre, elas, por serem rígidas, né, em formato de foice, e a membrana é mais rígida, elas não conseguem atravessar esse vaso de menor calibre. E elas acabam bloqueando aquele vaso. Só que no bloquear, né, gente? Vamos pensar aqui, ó. Né? Então, a gente tem um vaso e aqui a hemácia falciforme travando esse vaso. Só que seu coração está bombeando sangue a todo tempo. Então, ela bloqueia aqui, só que o sangue vem vindo, e mesmo ela bloqueando, uma hora o sangue flui, o sangue passa. Então, diz que nesses momentos, como se fossem cãibras e dores que o paciente vem a ter com a anemia falciforme, né? Com a presença dos drepanócitos.
É por isso que antes era chamada de anemia da infância, porque a criança chorava muito devido a essas dores que elas tinham no primeiro momento, né? Além disso, trata-se de uma anemia de caráter genético. Mais uma vez, quando a gente vê essas grandes alterações a nível de várias hemácias alteradas morfologicamente, né, principalmente no formato, isso geralmente é característica de alguma herança genética. Né? E no caso da anemia falciforme, é uma anemia em que, para que a pessoa desenvolva, ela tem caráter recessivo. Então, ela tem que herdar do pai e da mãe um gene recessivo para que a doença venha a se desenvolver. Né? Então, o pai ou a mãe podem não desenvolver a doença. Eles podem só serem portadores. Né? A gente fala que eles têm o traço falciforme. Né? Então, eles carregam o gene, mas por terem um gene dominante, eles não expressam a anemia falciforme. Mas no momento em que o filho herda do pai e da mãe esse gene recessivo, como consequência, ele vai desenvolver anemia falciforme. Ele vai ter a presença dos drepanócitos. Se dá também a alteração na morfologia da hemoglobina S. A anemia falciforme, mais uma característica dela, né? Era antes associada mais à África e ao Mediterrâneo, porque dizem que foi lá que ela surgiu. Né? Então, é uma anemia mais presente na população negra. Bom, então as hemácias, como nós podemos observá-las, né, numa lâmina, no microscópio óptico, após uma coloração, por exemplo, de panótico rápido, o que a gente vê é o formato de foice. Né? Então, a gente vê, parecem fibras. Né? Então, parecem fibras, mas na verdade são hemácias que se estruturam no formato de foice ou no formato de meia-lua, quando a gente vê em microscopia eletrônica. Então, notem como realmente essa característica dela, morfológica, acaba acarretando uma maior rigidez do que flexibilidade de membrana, e assim ela tem maior dificuldade de atravessar os vasos de pequeno calibre, principalmente. Mas nós temos aqui também um eritroblasto, olha só, gente. Esse eritroblasto, o que ele significa? Que a medula está liberando na corrente sanguínea células jovens, né, que poderiam se maturar e virar hemácias. Além disso, temos várias hemácias com morfologia alterada, né, com palidez central maior também do que o padrão. Tá aí mais um exemplo, né, da hemácia, principalmente depois que ela distribui o oxigênio que ela pega, né, no pulmão, ela fica com esse formato de foice. E também de meia-lua. Bom, temos mais alterações de forma, temos mais exemplos de poiquilocitose. E como a gente pode observar aí, essas hemácias, lembra lá das espículas do coronavírus que eu acabei de comentar? Pois bem, né, essas hemácias aqui também apresentam como espículas, como a gente chama de crenada ou hemácia espiculada. E dependendo da quantidade de espículas, né, quantidade de dessas espículas mesmo na membrana, elas recebem diferentes nomes. Então, geralmente, nós chamamos de hemácia crenada ou hemácia espiculada, que já generaliza hemácias com essas espículas, né? Parece um ouriço do mar. Mas o importante é a gente saber, e isso cai bastante em concurso público, né? Esses termos mais complexos. Então, é bom que a gente bem os conheça, para que, caso um dia venha, né, na conversa ou venha à tona, que nós saibamos o que eles significam. Mas, de maneira geral, a gente chama de hemácia espiculada ou crenada, né, que é o caso que a gente mais vê. Então, gente, olha lá. Dentre as hemácias espiculadas, ou seja, dentro das hemácias com as espículas,
nós temos as hemácias crenadas. As hemácias crenadas são também chamadas de equinócitos, tá? Espiculadas, qualquer uma que possui espículas. Crenadas é um tipo dessas que possuem espículas. Que tipo é esse? Então, são as hemácias que têm entre 10 e 30 espículas, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de equinócitos, né? De hemácias que têm entre 10, 15, 30 espículas. Bom, dentre esses termos novos que a gente está conhecendo hoje, nós temos também os chamados acantócitos, que são um outro exemplo de hemácia espiculada. Que tipo de hemácia espiculada é esse? Então, são as hemácias que possuem menos espículos, são entre 2 e 20 espículos, né? Diferente das hemácias crenadas, essas espículas são mais irregulares. Então, se a gente olhar aqui, essas espículas são bem parecidas, né? Olha só essa hemácia aqui que eu estou indicando com a setinha. Então, a morfologia toda, a membrana toda da hemácia tem espículas. E essas espículas são bem de tamanho próximo, são bem parecidas, são regulares. Já no caso dos acantócitos, primeiro, tem-se menos espículas e essas espículas são mais irregulares. Mais um termo aí para você. Queratócito. Então, são nos casos em que se tem 2, 4 ou 6 espículas apenas. E temos também os chamados esquizócitos, que é o que mais esquisito a gente pode encontrar numa lâmina, né? Então, leva esse nome, esquizócito. Não sei a origem desse termo, deve ser de esquisito mesmo, mas são fragmentos de hemácias que podem apresentar algumas espículas, como vocês vão ver. Deixa eu ver se tem um exemplo do esquizócito. Daqui a pouco deve aparecer. Então, gente, olha lá, lembra aquele paciente com a sepse que a gente comentou no início, que as hemácias, descobriram que hemácias de pacientes com sepse são fagocitadas? Pois bem, olha o esfregaço de um paciente com sepse. Nós temos esferócitos. Então, lembra as hemácias esféricas que não têm um núcleo pálido? Aqui, ó. Nós temos equinócito. Não só equinócito, mas além de ser um equinócito, né, que é uma hemácia especulada, um tipo de hemácia com espícula, ela é em formato de alvo. Ou seja, ali no meio, a gente tem um excesso de membrana, né? Então, notem que nesse esfregaço a gente tem hemácias dos mais variados tamanhos, formatos e exemplos de poiquilocitose. Então, talvez seja por isso que nossas células fagocíticas reconhecem como fora do padrão e acabam fagocitando hemácias de pacientes com sepse ou septicemia. Bom, olha aqui um exemplo de hemácia espiculada, né? Então, nesse exemplo aqui, nesse vaso sanguíneo, foi feito um corte e aqui todas as hemácias são espiculadas, né? Isso pode ter ocorrido devido à demora na preparação da amostra, né? Então, fez-se o corte e demorou na fixação e as hemácias acabaram tendo a sua morfologia, o seu formato comprometido. Mas quando a gente vê as hemácias crenadas, espiculadas, isso refere-se a uma alteração de formato, e como a gente pode observar, olha só, é assim que elas ficam. E uma vez assim, mais uma vez, mais um exemplo de como é difícil que elas circulem com fluidez pelo vaso sanguíneo. Bom, olha só esse exemplo aqui, né, de um artigo também interessante. Quando a gente pensa em radiação, a gente vai lembrar de alteração a nível de DNA, não é mesmo? Não é isso que a gente pensa?
quem trabalha diretamente com raio-x, ou quem está muito exposto aos raios solares, ou quem trabalha diretamente com outros tipos de irradiação, a primeira coisa que a gente pensa é que essa irradiação vai direto no DNA e pode degradar, alterar fragmentos do DNA, e como resultado a pessoa pode vir a desenvolver tumor, um câncer, né, devido a essa alteração no material genético causada por irradiação. Mas vamos lembrar desse conceito. Hemácia não tem núcleo. Hemácia não tem DNA, não tem material genético. E o que a gente observa, olha só, aqui nessa imagem, são hemácias crenadas, hemácias com várias espículas devido à irradiação. Então, gente, isso aqui é uma amostra que recebeu diretamente irradiação e eles fizeram microscopia para ver se as hemácias eram capazes de ter alguma alteração a nível morfológico causada pela irradiação. Então, volto a dizer, quando a gente pensa em irradiação, a gente vai pensar que a irradiação danifica o DNA e leva a câncer. Mas os glóbulos vermelhos não têm núcleo, não tem DNA para ser danificado, mas a sua morfologia é danificada pela irradiação. E provavelmente, aquela mesma coisa que foi provada com os glóbulos vermelhos do paciente com sepse deve acontecer aí. Né? Então, os glóbulos brancos podem ser que reconheçam essas hemácias como fora do padrão morfológico, né? Os glóbulos brancos do nosso sistema imune. Observe essa poiquilocitose aí e pode ser que fagocite essas células. Né? E assim compromete a série vermelha do sangue. Olha lá mais alguns exemplos desses, das hemácias espiculadas. Então, nós falamos, dentre os tipos de hemácia especulada, a gente tem as crenadas, a gente tem os acantócitos, a gente tem os queratócitos, a gente tem os esquizócitos, que são aqueles esquisitos, entre aspas, que são praticamente fragmentos de hemácias com espículos. Então, gente, essa imagem que a gente vê aqui, que parece uma caixinha, né, que parece um bercinho, é um exemplo de queratócito. Então, se a gente observar, olha aqui, ó, esse tipo de hemácia aqui, ó, totalmente fora do padrão, e aqui a gente tem de tudo, né? A gente tem o dacriócito, a gente tem hemácias com maior palidez, maiores, menores, ovais, mas dentre as alterações hematológicas da série vermelha, a gente vê um queratócito, e esse formato, se formos ver em microscopia eletrônica, é assim que ele fica, né? Então tem 2 ou 4 espículas, então parece aqui uma caixinha, um bercinho, e mais uma vez, dificulta o transporte de oxigênio, dificulta-se a passagem nos vasos. E temos aqui, olha aqui, parece um feto, né, gente? Parece um feto deitadinho. Então, aqui na setinha que eu estou indicando, temos um esquizócito, né? Então, olha quão esquisito ele é em relação aos formatos padrões das hemácias. Se formos observar em microscopia eletrônica, é isso aqui que ele é. Né? Então, não é uma hemácia completa. É um fragmento de hemácia e, além de tudo, espiculado. Tá? Então, é isso aqui que caracteriza esse termo esquizócito. Bom, então, além dessas alterações, nós vimos que podemos ter inclusões nas hemácias. Né? Então, passamos pela poiquilocitose, pela anisocitose, né? Então, alteração de tamanho, alteração na cor, alteração na forma das hemácias. Além disso, podemos ter hemácias com inclusões, né? Ou seja, coisas dentro dela. Um exemplo clássico que a gente comentou já é a presença do plasmódio. Por quê? Plasmódio, né, no caso da pessoa infectada, a pessoa que está com malária, o desenvolvimento do plasmódio, parte dele se dá dentro das hemácias. Então, a gente pode, ao utilizar uma coloração específica, encontrar dentro das hemácias
como se fossem bolinhas, né, esferinhas, que representam a presença do plasmódio dentro dessas células. Né? Então, são hemácias com inclusões. E aqui a gente vê, além dessas hemácias com inclusões, várias hemácias com vesículas e também aqui um eritroblasto. Olha aí, pessoal, que já fez práticas em parasitas, né? Se lembram dessa imagem aí? Opa! Então, aqui a gente tem uma hemácia cheia de plasmódio, e aqui outra hemácia cheia de plasmódio, exatamente no momento em que a célula eclode e libera o parasita. Né? Então, libera o plasmódio para que ele vá e infecte as próximas hemácias adjacentes. Né? Então, a presença do plasmódio caracteriza um exemplo de inclusão nos plasmódios. Peraí, deixa eu passar aqui. A volta. Dentre as inclusões, nós temos também os eritroblastos, ou seja, que exemplo de inclusão é esse? O núcleo, que também não faz parte de uma hemácia madura. Olha lá, temos aqui eritroblasto, né? Então, esse aqui não é um linfócito, é um eritroblasto. Aqui mais um, né? E aqui ele já está na etapa de liberação do núcleo, né? De extrusão, ó. Um aqui, outro aqui. Se nós formos observar por microscopia eletrônica, é essa a morfologia dele, né? Então, pondo para fora essa inclusão presente nele, então, pondo para fora o núcleo, teoricamente, não faz parte de uma hemácia madura. Olha lá que legal, né? A hemácia, como eritroblasto, expulsando o núcleo de dentro dela. Os reticulócitos possuem também inclusões em seu anterior, né, que é o restante de material genético que não foi possível ser completamente liberado de dentro das hemácias antes de cair na corrente sanguínea. Então, para que esses reticulócitos sejam contabilizados, e olhem só, né, nessa lâmina aqui, quantos reticulócitos nós temos. Então, para a gente contabilizar e observar esses reticulócitos, a gente usa uma coloração específica, que a gente chama azul de cresil brilhante, né, que ele permite que a gente bem observe esse conteúdo citoplasmático nas hemácias. E como nós já vimos, é ok, é considerado padrão com que a gente tenha 0,5 a 2% de reticulócitos em circulação. Mas nesse caso aqui, olha só, em apenas uma lâmina, a gente tem, acho que, a mesma quantidade ou até mais reticulócitos do que hemácias maduras em circulação. Isso significa que a medula, mais uma vez, está liberando células não completamente maduras para a circulação sanguínea. Importante que os reticulócitos, eles referem-se à última fase da maturação da hemácia. Né? Então, é a última etapa pela qual a futura hemácia passa dentro da medula óssea para que, então, possa cair na circulação. E o que a gente vê dentro dos reticulócitos? Vestígios de material genético, vestígios, resquícios de RNA que ainda não foi completamente expulso e liberado dessa futura hemácia. Olha lá. Olha o formato dela. Esse é dele. Esse é o formato de um reticulócito. Então, notem que para o transporte de oxigênio, né, uma célula como essa tem muito maior dificuldade, além de não ter hemoglobina suficiente no seu interior. Bom, deixa eu voltar aqui, que a gente falou das inclusões, mas faltou a gente falar sobre as distribuições. Então, a gente viu todos os elementos que podemos observar de alteração a nível morfológico da hemácia, e o que faltou foram as distribuições que a gente pode encontrar alterada na hemácia. Então, olha só, de cara a gente já vê aqui um dacriófito, né? Então, olha aqui uma hemácia em forma de lágrima,
Mas não é a ela que eu quero dar atenção nesse slide. Mas sim ao que a gente chama de roseta. Isso aqui é raríssimo, eu nunca vi numa lâmina. E se vocês, ao trabalharem com hematologia, se virem uma dessas, tirem foto, façam um alarme, porque realmente é raro, né? Então, o que que acontece? Hemácias se organizam e se distribuem em volta de um, geralmente, neutrófilo, formando esse aspecto chamado de roseto, né? Esse aspecto que parece uma flor. É raro, não se sabe exatamente por que isso acontece, mas isso é bem característico de anemia hemolítica, né? Então, anemias em que acontece hemólise, anemias em que hemácias se lisam. Agora, talvez, né, pensando pelo lado das hemácias, pode ser que elas se organizem em volta de um leucócito. Talvez para que ele não fagocite uma hemácia com alteração, ou talvez para se manterem vivas, né, para se manterem estáveis, quem sabe. Então, elas grudam ali no neutrófilo, né, então a gente tem um neutrófilo aqui no centro, e elas formam a estrutura em volta, quem sabe para assim se manterem vivas por mais tempo, ou evitar uma hemólise. Isso ainda é muito pouco entendido, justamente porque é uma condição rara, que leva a isso ainda, não sei se saiu alguma coisa recente, mas eu desconheço. Se vocês encontrarem, né, algum, algum indício do que causa essa roseta, ou tiverem alguma ideia, quem sabe a gente chega numa possível um possível princípio da formação de uma roseta. Bom, dentre as distribuições das hemácias, né, a hemácia, como eu sempre digo, são células solitárias. Elas têm que ser altamente específicas, assim como os outros glóbulos brancos, porque circulam solitariamente pelo sangue. Né? Diferente dos tecidos, os nossos outros tecidos são células todas grudadinhas, né? Então uma vai passando informação para a outra, uma do ladinho da outra. Os nossos glóbulos brancos, vermelhos, também as plaquetas, são células e elementos solitários. Por isso são altamente específicos, porque eles têm que, por eles mesmos, reconhecer o que o organismo está pedindo. Mas temos casos como as rosetas, porque elas se distribuem, se organizam, né, se aproximam, e temos também o chamado rolô. Né? Então, rolô é um nome francês sofisticado para rolo. Né? Então, é a mesma coisa que rolo, mas a gente fala de rolô, que são as hemácias distribuídas desse jeito que a gente observa aqui, né? Como estou mostrando para vocês na setinha. Então, aqui a gente vê não um rolo, né? Rolo é muito plebe, vamos chamar de rolô, que é francês e ganha um certo glamour aí, né? Então, aqui a gente vê uma distribuição de hemácias em rolô, aqui outra, aqui outra. Então, são hemácias que se empilham, né? Isso se dá a uma diferença no potencial zeta das hemácias. Elas perdem a força de repulsão de uma à outra e acabam se aglomerando, certo? Aglomerando nessa estrutura que parece um rolo, parece um cilindro, mas em vez de rolo chamamos de rolô, que é mais chique. Então, assim que elas se distribuem. Então, hemácias que ficam também por mais tempo, tem um teste que a gente chama de VHS, que o resultado dele se dá devido a essa distribuição das hemácias também, elas acabam se organizando, perdendo a repulsão entre elas, perdendo o que a gente denomina, alterando o que a gente chama de potencial zeta, né, mas que não é o objetivo da disciplina, está na potencial zeta, mas só para vocês saberem que é isso que leva à diminuição da repulsão entre as hemácias e elas se aglomeram, né, nesse formato cilíndrico que a gente chama de rolô. Olha aí. Tem uma lâmina, né, um esfregaço com vários rolôs, várias hemácias
aglomeradas em formato cilíndrico. Muito bem, gente. Então, de conteúdo, ficamos por aqui hoje. Alguém tem alguma coisa a complementar, a incrementar, alguma experiência, né, algo que já viu, seja em microscopia, seja em laboratório, seja aí na internet da vida? Vocês estão quietinhos hoje. Bom, já que estamos hoje, né, acho que está tudo ok. Se tiverem alguma dúvida ao longo da semana, fiquem à vontade. Na semana que vem também a gente pode discutir, caso vocês tenham algo a acrescentar, comentar. Eu vi aqui que teve, acho que Natan ou algumas pessoas que não conseguiram entrar, mas a aula vai ser gravada. Então, para quem, mesma coisa das aulas anteriores, né? Quem não conseguiu acessar no momento ao vivo, né, acompanhe depois. E agora a gente tem o grupo pro necessário, né? Somente necessário. Então, fotinhas de bom dia, boa tarde, boa noite é só o essencial, né? E vamos tocando a disciplina, a vida, né, gente? Vocês viram aí a vacina de Oxford, que pararam por um tempo a pesquisa para verificar efeitos adversos, que, se não me engano, foram em 2 pacientes, né, que apresentaram uma alteração neurológica e a nível de medula também, né? Então, bola para frente e vamos tocando o semestre e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Certo? Muito obrigada e um bom fim de semana. Obrigada, Geisa. Bom fim de semana. Um abração, Dani. Tchau, professora. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, querido.